Previdência, o que você acha? É favorável ao jeito que ela está? Você já leu o projeto? Sou extremamente favorável à reforma da Previdência. Eu falo para você que os meios de comunicação que o país tem são corruptos. Você não liga a televisão e você não vê a Rede Globo falando que a reforma da Previdência vai tirar privilégios de juízes, vai tirar privilégios da classe política e vai tirar privilégios dos militares. Você não vê isso na televisão, né? E a reforma da Previdência, o Bolsonaro teve a coragem de mandar isso para o Congresso, fez a parte dele. 50% da responsabilidade é do presidente da República de encaminhar a reforma para o Congresso, e os outros 50% da responsabilidade é dos deputados de votarem a reforma. Agora, eu pergunto, por que muitos deputados, inclusive do PT, não querem aprovar a reforma da Previdência? Porque sabem que se a reforma da Previdência for aprovada, o Brasil vai alavancar, o Brasil vai crescer, vai desenvolver. E é isso que eles não querem. Quando estavam no governo, eles tentaram também aprovar uma reforma. Uma reforma que não tinha nem pé nem cabeça. Se você ler a reforma que apresentaram lá atrás e a reforma que foi apresentada hoje, a reforma que foi apresentada pelo Bolsonaro tira os privilégios da classe política, tira os privilégios do poder judiciário e tira o privilégio dos militares. E você acha que os deputados vão deixar passar essa parte de tirar benefícios deles? Por isso que é a dificuldade e por isso que a sociedade tem que saber disso. A sociedade e a imprensa não mostra, porque quem vota são os deputados e quem vai perder os privilégios são eles. Por isso que o Bolsonaro está encontrando essa dificuldade hoje no Congresso Nacional. Só vou dar um exemplo para você que está nos assistindo. Hoje, qualquer trabalhador na iniciativa privada, por mais que ele contribua e trabalhe a vida toda, ele pode se aposentar com R$ 5.800. Esse é o teto do INSS. Deputados, juízes, embargadores militares se aposentam com 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil reais. É um absurdo, né? Aonde já se viu isso? A população brasileira se aposenta com R$ 5.800 e deputados se aposentando com R$ 36 mil. Isso não pode. A partir do momento da nova reforma da Previdência for aprovado, isso irá acabar. Todos irão seguir o teto da Previdência, que é de R$ 5.800. Você sabe me dizer se vai terminar também esse privilégio de político se aposentar com 2 mandatos? Na verdade, em muitas câmaras legislativas, como inclusive Itapeva, isso já se extinguiu. Não tem isso aqui na cidade de Itapeva. Então, os vereadores podem ter vários mandatos que não se aposentam. E em nível federal, o objetivo é que se ele for se aposentar, irá se aposentar com o teto de R$ 5.800. Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje é um programa diferente porque nós recebemos a informação, aliás, alguns sites de notícias estão replicando esta notícia que é de março, mas só foi replicada na última semana, de que um deputado do MDB quer que as eleições de 2020 de prefeito e vereador aconteçam em 2022, junto com a eleição geral para presidente, governadores, senadores, deputados federais. Eu vou ler a matéria que eu tirei do site do deputado que apresenta este projeto. Deputado Peninha, do MDB de Santa Catarina, propôs uma PEC para que as eleições de 2020 não ocorram. Deputado Rogério Peninha Mendonça. Ele afirma que a eleição é um tempo em que o país para e obras públicas não têm andamento. Os projetos ficam congelados e trabalho legislativo que é quase nulo. Não existe justificativa plausível para que tenhamos eleições a cada 2 anos. Será absurdamente mais produtivo e barato aos cofres públicos se definirmos todos os líderes de uma só vez, argumenta o autor. Um levantamento feito pelo Senado aponta que o Brasil tem as eleições mais caras do mundo. A campanha de 2018 custou aos cofres do Tribunal Superior Eleitoral 889 milhões de reais. Segundo o deputado, com a unificação, os reflexos dessa economia já seriam sentidos no ano que vem. Imagine só o sistema logístico que precisa ser criado para que as urnas eletrônicas cheguem a todos os estados, em cada canto do nosso país. A preparação da equipe, mesários, material, aluguel de espaços e de veículos. Com a unificação, os reflexos dessa economia já seriam sentidos no ano que vem com o pleito suspenso. Para que a unificação seja consolidada, os mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores precisarão ser prorrogados por 2 anos.
Assim, nas eleições de 2022, além de governadores, vice-governadores, deputados federais, estaduais e presidentes, os cargos municipais também estarão na urna para a escolha dos eleitores. O site do deputado é esse que está aparecendo no seu vídeo, www.deputadopeninha.com.br. Eu vou chamar aqui um dos vereadores de Itapeva, que na minha opinião pode explicar melhor sobre isso. Alguns se absteram de falar e ele vai falar conosco nesse momento, que é o vereador Alexander Franson. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por atender a minha solicitação para poder falar desse projeto polêmico. Como eu falei, a notícia está no site do deputado desde março, só que foi essa última semana que ela foi passada pelos demais meios de comunicação. E eu quero que você dê a sua opinião e que você também passe o sentimento dos demais vereadores em relação a este tema. Bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou extremamente favorável a esse projeto, apesar de ser polêmico, mas eu sou favorável, pois funciona o seguinte: a cada 2 anos nós temos eleições municipais e eleições federais. Realmente nós temos as leis das licitações, que no ano eleitoral nós não podemos mais realizar obras públicas, pelo fato da eleição não dar conotação política, não favorecer o candidato, e realmente a cada 2 anos o Brasil para. Nós não podemos mais viver nessas condições que nós vivemos hoje, esperando as eleições para que as coisas aconteçam. A população precisa para ontem das obras públicas. Segundo é a questão da economia. Uma eleição hoje com fundo partidário, tem o fundo partidário que vai para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e também nas eleições municipais. A partir do momento que essas eleições acontecem juntas, vai gerar uma economia para o país, porque já fica toda aquela estrutura de campanha que serve para o vereador, também serve para o deputado, para o governador e para o presidente da República. E a população também já vota alinhado nos seus candidatos, de vereador a presidente da República, ali ele pode ter o seu entendimento e escolher o seu candidato. E outra questão, isso está no Congresso Nacional, não é competência dos vereadores decidir isso, está em discussão hoje lá, é competência deles, e o que for aprovado por eles nós deveremos acatar. Então estamos aguardando aí realmente o desenrolar disso aí. Já ocorreu isso em outros anos, no ano de 1982 já houve isso e teve um mandato estendido até 1988. Aqui em Itapeva já ocorreu isso lá atrás, por questões eleitorais também. Às vezes... Itapeva? Não, para o Brasil todo, aconteceu isso já. Então poderá ocorrer isso novamente. Então vamos aguardar. Eu creio que os demais vereadores também, não posso responder por todos, respondo por mim, mas eu creio que o anseio dos demais também são favoráveis, pois esperam uma economia nas despesas das eleições. A estrutura para uma eleição no país hoje é muito grande, as urnas eletrônicas têm que chegar em todos os setores, em todos os municípios do Brasil, em todas as sessões eleitorais, é muita despesa e nós não aguentamos mais bancar eleições a cada 2 anos. Países desenvolvidos é feito todo junto a cada 4 anos. No vídeo que eu vi ontem, que é de um canal de direita, chamado Jacaré de Tanga, eles colocaram essa proposta como sendo negativa porque no ano passado, nas eleições, houveram muitas renovações, muitas pessoas deixaram de votar em políticos tradicionais e votaram em pessoas novas, assim como também na presidência da República, esse cenário mudou também. Eles especulam que isso seja um medo de políticos antigos alinhados, por exemplo, à velha política, que eles estão com medo de perder os cargos já em 2020 e que por isso eles estejam alargando esse poder até 2022 para ter mais tempo de mamar nas contas públicas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Isso não corresponde porque não é os vereadores e nem os prefeitos que decidem sobre isso. Quem decide isso são os deputados federais. Então os deputados federais, as eleições deles já serão em 2022. As eleições de prefeitos e vereadores serão em 2020. Então, não há interesse de deputados federais em beneficiar, por exemplo, o vereador e prefeito. Isso é uma questão de país. Eu acho que se isso acontecer de estender o mandato por mais 2 anos, é um pouco polêmico nesse motivo, mas é um sacrifício que o país faz por 2 anos em manter um pouco mais o quadro de vereadores e prefeitos,
mas nós teremos economia nos próximos mandatos subsequentes, que daí vai alinhar todos os mandatos em 4 anos, de vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Eu acho que isso vai ser de extrema importância e vai gerar economia para o país. Uma outra questão. Todos nós sabemos que a eleição do executivo, ela sempre é motivo de preocupação maior. Você acha que o povo vai ter tempo e discernimento para se preocupar com o chefe do executivo brasileiro, o governo federal, e se preocupar também em eleger o melhor para o seu município ao mesmo tempo? Eu acho que são assuntos relacionados, mas ao mesmo tempo distintos, né? A população que está muito próximo do vereador, está muito próximo do prefeito, ele sabe a sua realidade local. E com certeza ele também ele pode conhecer através de uma campanha eleitoral os seus deputados, os seus senadores, o seu governador, o seu presidente. Quando vincula uma mesma eleição, este vereador que vai pedir o voto na casa do cidadão poderá apresentar melhor os seus candidatos, a federal, a estadual, a governador e presidente. Eu acho que é uma maneira de facilitar o entendimento e o conhecimento dos candidatos numa eleição dessa maneira. Nós sabemos também que há outras preocupações no Brasil em relação às eleições. Muitas vezes já foi discutido isso até no ano passado sobre as urnas eletrônicas, sobre a confiabilidade e a credibilidade das urnas eletrônicas. Não acha que isso poderia acarretar uma manipulação em alguma eleição que possa privilegiar algum candidato que talvez não tenha chances de ganhar numa eleição? Por exemplo, a presidente pode ter alguma manipulação para que o povo pense que aquele foi o resultado oficial, enquanto ele está se preocupando mais com o município? Eu acho que se for uma eleição vinculada nacionalmente com a estadual e a municipal, as chances de ter uma fraude é mínima, menos ainda. Se existe alguma possibilidade de ter fraude, numa situação dessa é impossível, porque terá uma fiscalização maior, tanto da área nacional, tanto da área estadual, junto ao município. Então, quando as eleições são separadas, existe a eleição somente municipal. Aí é um interesse somente local. Aí eu acho que pode ser que dê lado para que ocorra alguma fraude. Agora, sendo uma eleição vinculada, que tem interesse nacional, tenho certeza que terão muito mais olhos analisando, fiscalizando e acompanhando essa eleição. Então, deixando impossível uma questão de fraude. Também foi discutido em relação à eleição, vinculada às urnas eletrônicas, o voto impresso, que o STF barrou no ano passado. Caso isso volte a ser discutido, eu acho meio difícil, mas se voltar a ser discutido para até melhorar a credibilidade da eleição, você é favorável ao voto impresso? Sou totalmente favorável ao voto impresso. Eu acho que o voto impresso é um backup da eleição. Hoje, na maneira que ocorre, você vota na urna eletrônica. Esse sistema é incorporado ao STE, né, Superior Tribunal Eleitoral, e lá é feita a contagem dos votos. A partir do momento que você tem o voto impresso, existe a possibilidade de você fazer uma recontagem desses votos. E da maneira que é hoje, que é somente eletrônico, nós não temos essa possibilidade de uma recontagem. Então eu sou extremamente favorável ao voto impresso e eu acho que será um avanço para o Brasil quando implantar essa tecnologia. Ainda voltando agora ao assunto principal da nossa conversa. Tem muitos prefeitos que são desalinhados com o atual governo federal. Pode ser que tenha. Você não acha que isso de deixar a eleição para 2022 possa atrapalhar o governo Bolsonaro? Pode acontecer de atrapalhar, mas é democrático. O prefeito foi eleito democraticamente, independente de partido, e nós temos que respeitar a democracia. Eu acho que existe a possibilidade de ter sim essas desavenças ou desacordos, mas a democracia prevalece. Prefeitos e vereadores que forem eleitos legitimamente merecem ter o respeito e o respaldo jurídico também, para ser contrário ou a favor ao governo. O mandato de vereadores e prefeitos serem ampliados por mais 2 anos, qual que é a sua opinião, vereador Gé? Eu sou contrário ao projeto. Sou contrário porque eu acho que eu fui eleito, né, os vereadores e o prefeito foi eleito para 4 anos, não para 6 anos. Então nós podemos, como que eu vou ser favorável a um projeto dessa magnitude aí, simplesmente o mandato de 4 vai para 6 anos? A população tem que decidir isso, não sou eu sou contrário. Tá certo. Então gastos também não tem nada a ver com democracia, né? Com certeza, nós estamos falando aqui da democracia. A população confiou o voto em mim por 4 anos.
Tá certo. Ela vai decidir se eu quero continuar mais 4, mais 2. Então que se faça uma nova eleição para 2 anos. Se querem juntar as duas eleições de federal, estadual e municipal, que tenha uma eleição de 2 anos então. A população decidir se quer que eu continue ou não. Se eu estou fazendo um bom trabalho ou não. Certo, então. Muito obrigado, Jair. Obrigado a você. Então, aqui eu termino essa entrevista especial sobre o assunto do momento, que são as eleições de 2020, que poderão ser em 2022. Agradecer ao vereador Alexandre Françon, que se disponibilizou a falar, e agradecer também aos que não falaram. Muito obrigado. Estou à disposição. Tá certo. E o Saba Blog volta no próximo sábado. Até lá, se Deus quiser. Minha amiga Paty Figueira, vamos continuar falando do seu site. Lá eu vi que tem a seção de fotos, né? Me explique mais um pouco como é que funciona. Você inclusive o Solano, né Solano? O Solano já mandou uma foto lá no meu site, patyfigueira.com, e uma foto que nós tiramos juntos. Então se você, em algum momento, em algum show, em alguma casa, você tirou uma foto comigo e quiser enviar lá pro site, você pode. E essa foto vai ficar lá para todo mundo ver. É patyfigueira.com. E tem o seu canal também, né, Solano? Sim. Eu também quero postar nas minhas redes sociais. O Solano, meu amigo de longa data, muito querido. Estamos sempre juntos, né, amigo? Verdade. E eu quero falar do canal dele também, que é super bacana, principalmente para você que gosta de ficar bem informado sobre atualidade, sobre política. É um canal muito interessante e inteligente. A gente precisa de pessoas assim, né, Solano? Que nos deixem bem informados. E muito divertido também. Eu não sei como é que você faz aquelas coisas, ó. De repente ele tá lá no programa do Silvio Santos, né? Acho muito interessante. É muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Qual que é o canal? É Canal Solano. Canal Solano. Então aqui, para quem tá me seguindo, Canal Solano. Tem no YouTube e também nas redes sociais. Ele tá sempre abastecendo a gente com muita informação. Obrigado. Focus Assessoria. Rua Coronel Queiroz, 259, Centro Itapeva. Telefone 15 99846 8139.